Você já se perguntou como saber se é uma mulher de Deus? Em um mundo onde os valores estão se perdendo e os padrões estão distorcidos, ser uma mulher segundo o coração do Senhor é mais do que seguir regras religiosas. É ter uma essência moldada pela fé, pelo amor, pela obediência e pela confiança em Deus. Hoje você vai descobrir os 8 sinais claros que revelam quando uma mulher está vivendo de verdade para agradar a Deus. E ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntas por um exemplo bíblico marcante, a história de Ruth. Uma mulher comum, mas que se tornou extraordinária pela forma como viveu. Este não é apenas um vídeo. É um chamado para você olhar para dentro de si mesma, avaliar sua caminhada e se aproximar ainda mais do propósito de Deus para a sua vida. Se você sentir que essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero ser uma mulher de Deus todos os dias. Se inscreva no canal e compartilhe esta palavra com outras mulheres. Agora, vamos ao primeiro sinal. Primeiro sinal: uma mulher de Deus permanece firme mesmo em tempos difíceis. A primeira grande marca de uma mulher de Deus é a sua firmeza mesmo diante da dor, das perdas e dos tempos difíceis. Ruth era uma mulher moabita que se casou com um homem israelita. Ela viveu uma fase boa, de casamento e estabilidade. Mas tudo mudou. Ela perdeu o marido, perdeu o sustento, ficou viúva, longe de sua terra e de suas raízes. Mas mesmo em meio ao luto e à insegurança, Ruth fez uma escolha que revela quem ela era. Ela decidiu ficar com Noemi, sua sogra, e seguir com ela para uma terra desconhecida, onde não tinha promessas nem garantias. Muitas teriam voltado para o conforto de sua família. Muitas teriam se entregado ao desespero. Mas Ruth ficou. Ela permaneceu. Isso é fé. Isso é lealdade. Isso é firmeza. Uma mulher de Deus não é aquela que nunca chora, que nunca sente medo ou que não passa por dificuldades. Pelo contrário, ela enfrenta sim as tempestades, mas não perde a esperança. Ela permanece, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se hoje você está enfrentando um momento difícil e mesmo assim continua buscando a Deus, continua acreditando, mesmo sem ver, saiba que isso já é um sinal de que você é uma mulher de Deus. A firmeza diante da dor mostra a profundidade da sua fé. E não importa o quanto você já pensou em desistir. O que importa é que você está aqui, ouvindo essa mensagem, buscando crescer, querendo se tornar melhor. Isso é um sinal de que Deus está agindo na sua vida. Segundo sinal: uma mulher de Deus é leal e fiel em suas relações. Lealdade é uma joia rara nos dias de hoje. Ser fiel não apenas em palavras, mas nas atitudes, nas decisões, nas escolhas é algo que revela um coração moldado por Deus. Ruth nos ensina esse princípio de maneira poderosa. Após a morte de seu marido, Ruth teve a chance de voltar para sua família, para sua terra, para o lugar onde ela teria mais segurança. Noemi, sua sogra, até insistiu para que ela fosse embora. Mas Ruth respondeu com uma decisão que ecoa até hoje. Ela escolheu permanecer. Decidiu caminhar com Noemi, mesmo sem saber o que viria pela frente. Ela foi fiel não porque esperava algo em troca, mas porque reconhecia o valor daquela aliança. Ela escolheu honrar a mulher que havia sido parte de sua vida. Ruth não virou as costas quando tudo ficou difícil. Ela ficou. Isso é lealdade. Isso é fidelidade. Uma mulher de Deus honra seus vínculos. Ela respeita sua família. Ela cuida dos seus amigos. Ela é sincera em seus relacionamentos. Ela não abandona quando as coisas saem do controle. Ela ama com atitudes, e sua presença é constante mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa lealdade não é apenas com as pessoas. Ela também é com Deus. Uma mulher de Deus permanece fiel a Ele mesmo quando não entende o que está acontecendo. Ela não troca sua fé por conveniência. Ela não nega sua crença por pressão. Ela é firme. Ela é estável. Se você é alguém que valoriza suas relações, que não traz sua palavra, que permanece quando os outros desistem, você carrega em si mais um sinal de que é uma mulher segundo o coração do Pai. Terceiro sinal: uma mulher de Deus tem um coração humilde e disposto a aprender. Ruth chegou a uma terra estranha. Era estrangeira, viúva, sem garantias e sem posição social. Mesmo assim, ela não agiu com orgulho, não reclamou, não exigiu nada. Ela se colocou à disposição. Ela teve humildade para aprender os costumes daquele povo. Teve disposição para recomeçar de onde fosse possível.
Ruth foi para os campos colher espigas deixadas para trás. Esse trabalho era simples, cansativo e feito pelos mais pobres. Mas ela não se envergonhou. Ela sabia que precisava começar do pouco e fez isso com alegria. Ela teve humildade para aceitar a estação em que estava. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a nos humilhar diante dele, a recomeçar com paciência, a aprender com os processos. Uma mulher de Deus entende que o caminho da exaltação passa primeiro pelo vale da humildade. Ela não se coloca acima dos outros, ela não pensa que já sabe tudo. Ela aprende com cada situação, escuta conselhos, aceita correção. A humildade de Ruth abriu as portas para o favor de Deus. Quando Boaz a viu trabalhando com respeito, com dedicação, com reverência, ele reconheceu a diferença nela. E foi essa postura que a levou a ser notada, abençoada e honrada. Se você é alguém que reconhece quando erra, que está sempre disposto a ouvir, que sabe esperar o tempo de Deus sem se revoltar, então você está no caminho certo. A humildade é uma marca forte das mulheres que Deus levanta. Elas sabem que sozinhas não são nada, mas com Deus podem viver o propósito completo que Ele tem. Quarto sinal: uma mulher de Deus age com sabedoria e discrição. A sabedoria não está apenas nas palavras bonitas ou no conhecimento acumulado. Está principalmente nas atitudes. Ruth, mesmo sendo jovem e vinda de um povo diferente, mostrou sabedoria em cada passo que deu. Ela não se expôs de forma precipitada. Não se lançou em qualquer oportunidade. Ela observava, escutava, esperava e, acima de tudo, respeitava o tempo e os conselhos daqueles que a guiavam. Uma mulher de Deus é discreta. Ela sabe que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. Suas decisões são pensadas, suas reações são equilibradas, suas palavras são medidas. Ela não age pela emoção, mas com discernimento. Não vive para agradar os outros, mas para honrar a Deus em tudo o que faz. Noemi, sua sogra, ao perceber a bondade de Boaz, orientou Ruth sobre como se aproximar dele com respeito. Ruth não questionou, não achou que sabia mais. Ela escutou. E mais que isso, ela aplicou cada orientação com sabedoria e recato. Essa sabedoria fez com que ela fosse vista com honra, mesmo em uma cultura onde mulheres estrangeiras não eram bem vistas. Sua postura reservada, equilibrada e respeitosa abriu caminhos para que ela fosse protegida, valorizada e, mais tarde, redimida. Hoje, uma mulher de Deus continua sendo reconhecida da mesma forma. Não é por gritar mais alto, por se exibir, por chamar atenção, que ela será lembrada, mas por viver com propósito, agir com prudência e deixar que sua luz fale mais alto que suas palavras. Se você tem buscado pensar antes de agir, se você se esforça para responder com calma, se evita discussões desnecessárias e busca manter a paz ao seu redor, esse é um sinal claro de que você está vivendo como uma mulher guiada por Deus. Quinto sinal: uma mulher de Deus trabalha com diligência e honra o processo. Ser uma mulher de Deus não é viver esperando que tudo caia do céu. É entender que Deus abençoa aqueles que se movem com fé e disposição. Ruth é um dos maiores exemplos disso. Ao chegar em Belém, ela não ficou parada esperando que alguém cuidasse dela. Ela foi para o campo trabalhar, colher o que sobrava, enfrentar o sol, a poeira, a jornada cansativa, e fez tudo com dignidade. Ela não viu o trabalho como humilhação, mas como honra. Ela sabia que era ali que Deus estava começando a agir. O campo era o lugar do esforço, mas também foi local do encontro com o favor de Boaz. Deus a viu trabalhando, e Boaz também. Uma mulher de Deus entende que o processo faz parte do propósito. Ela não reclama do começo pequeno. Ela não se envergonha de lutar com as ferramentas que tem. Ela sabe que cada passo de obediência e esforço está sendo visto pelo céu. Não se trata apenas de um trabalho físico. Uma mulher de Deus é diligente em tudo. No cuidado com a casa, com os filhos, com o casamento, com os estudos, com a vida espiritual. Ela se esforça. Ela busca fazer o melhor com o que tem nas mãos. E Deus honra esse esforço. Ruth poderia ter se afundado na tristeza da perda, mas preferiu se levantar e agir. E essa atitude mudou toda a sua história. Se você tem sido fiel nas pequenas coisas, se tem feito o seu melhor mesmo quando ninguém está olhando, saiba que isso é precioso para Deus. O seu trabalho, a sua luta, o seu empenho,
Tudo isso está construindo caminho para o plano que ele tem para você. Sexto sinal: uma mulher de Deus não se deixa guiar pelo medo, mas pela fé. O medo é um sentimento que tenta paralisar. Ele aparece quando o futuro é incerto, quando as perdas são grandes, quando tudo parece sair do controle. Mas uma mulher de Deus aprende a viver não com base no medo, mas na fé. Ruth enfrentou várias situações que poderiam tê-la feito desistir. Ela estava viúva, em terra estrangeira, sem garantias e sem saber o que aconteceria no dia seguinte. Mas em vez de se entregar ao medo, ela se firmou na fé. A fé de que Deus estava conduzindo tudo. A fé de que, mesmo sem entender, o caminho estava sendo preparado. Uma mulher de Deus reconhece os momentos difíceis, mas não se rende a eles. Ela ora. Ela confia. Ela continua caminhando. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, ela se recusa a parar. Ela declara com atitudes que crê em um Deus que cuida, que vê, que age no invisível. Ruth foi até os campos sem saber se seria bem recebida. Ela se aproximou de Boaz sem saber como ele reagiria. Ela seguiu os conselhos de Noemi sem saber se daria certo. Tudo isso exigiu coragem. Mas, mais do que coragem, exigiu fé. A fé é o que sustenta uma mulher de Deus quando tudo parece ruir. Ela acredita que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que sustentou Elias com corvos, que curou os enfermos, é o mesmo que está com ela agora. E essa fé é sua força diária. Se você tem escolhido crer mesmo diante das incertezas, se você tem dado passos mesmo com o coração apertado, isso é fé viva. E essa fé é o que faz de você uma mulher de Deus. Sétimo sinal: uma mulher de Deus honra suas relações, caminha em lealdade. Uma mulher de Deus não abandona aqueles que ama quando surgem as dificuldades. Ela é leal, constante, presente. Ruth é um exemplo poderoso disso. Quando perdeu o marido, ela poderia ter voltado para a casa de seus pais, recomeçado a vida no seu povo, seguido novos caminhos. Mas ela escolheu ficar com Noemi, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas. Ela decidiu amar com fidelidade. Ruth olhou para Noemi, sua sogra, e disse: aonde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Isso não foi apenas uma frase bonita. Foi um voto de lealdade, um compromisso verdadeiro. Hoje, vivemos tempos em que muitos desistem das pessoas com facilidade. Mas a mulher de Deus permanece. Ela honra seus relacionamentos, valoriza a família, cuida de quem está ao seu lado. Mesmo quando os outros falham, ela não age com amargura. Mesmo quando a dor tenta endurecer seu coração, ela escolhe perdoar, amar e permanecer. Essa lealdade foi um dos maiores tesouros de Ruth. Por causa dela, Deus escreveu uma nova história em sua vida. Uma mulher que honrou sua sogra, que cuidou com respeito, foi recompensada com um novo lar, com segurança e com um futuro brilhante. Se você tem sido leal com quem caminha com você, se você tem cuidado dos seus, se você escolheu permanecer firme mesmo nos momentos difíceis, isso mostra que você é uma mulher de Deus. Lealdade é marca das escolhidas. Elas não vivem por conveniência, mas por aliança. Oitavo sinal: uma mulher de Deus deixa um legado de fé que transforma gerações. A história de Ruth não termina com ela sendo apenas acolhida por Boaz. Vai muito além. Ela se torna esposa, mãe, mais do que isso, ancestral do rei Davi da linhagem de Jesus Cristo. Isso mostra que uma mulher de Deus deixa um legado. Sua fé não é só para ela, mas para os que virão depois. Ruth começou sua caminhada marcada pela dor, mas terminou sendo lembrada como mulher de honra, obediência, fé e propósito. Seu nome ficou registrado na história da salvação. Tudo porque ela escolheu seguir a Deus com sinceridade, mesmo sem saber o que ele faria. Uma mulher de Deus entende que sua vida tem impacto. O que ela planta hoje, alguém vai colher amanhã. Suas orações moldam o futuro da sua casa. Suas atitudes ensinam mais que palavras. Seu exemplo fortalece outras mulheres. Sua entrega a Deus inspira filhos, netos até pessoas que ela nunca conhecerá pessoalmente. Ruth não buscou fama, poder ou reconhecimento, mas porque foi fiel a Deus nos detalhes, ele a honrou publicamente. Uma mulher de Deus não precisa gritar quem é. Sua vida mostra, sua fé marca, sua história transforma. Se você tem buscado viver para agradar a Deus, mesmo nos momentos simples,
Mesmo sem aplausos, você está deixando um legado eterno. Uma mulher de Deus sabe que sua fé não termina com ela. Ela começa nela, mas alcança gerações.